Então, cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Queridos irmãos, hoje eu estava pensando e orando a Deus, perguntando, não só hoje, ontem e antes de ontem, e ontem foi mais intenso a minha meditação e a minha conversa com Deus, no que eu iria trazer hoje para a igreja. E me veio o coração, não sei se com a aprovação de Deus, só que no meu pensamento veio, digo, olha, talvez muitas pessoas fiquem com raiva de você, mas eu vou correr o risco. Hoje nós iremos falar uma coisa tão simples, que é um estudo para novos convertidos, para quem nasceu de novo há pouco tempo, faz parte do crescimento espiritual, mas eu quero usar para nós mesmos, de forma doutrinária, e alguns pontos eu vou ser bem pessoal, personalizar, trazer para nós da Primeira Igreja Batista em Maracanaú. Então eu convido aos irmãos, nós vamos falar sobre as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo apenas, vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Por gentileza, aquele que encontrar, fique em pé. Romanos 13, do 8 ao 10. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado pela tua preciosa palavra e pela excelência dela, Pai. E em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que eu seja um instrumento teu, Pai, apesar de ser um pecador, de não merecer, ó Deus, mas nos usa, Pai. Edifica, Senhor, a tua igreja, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? No passado, o que mais intrigou o povo judeu e a igreja primitiva foi a questão da tradução da Bíblia em várias línguas. Isso para o judeu era uma afronta muito grande. Traduzir a palavra de Deus para o grego, isso era uma blasfêmia. Mudar a palavra de Deus, porque a palavra sempre teria que ser naquela que foi escrita originalmente. Hoje para a gente isso não é problema nenhum, sabe, irmãos? Mas em Bíblia de estudo, se você tiver a sua Bíblia de estudo, sempre vem temas. Todo o capítulo de cada livro é separado em perícope. Falei certo esse nome? Mas é isso mesmo. Pequenas partes que traz um assunto e fecha. Então, por exemplo, o que nós lemos diz: o amor mútuo, vigilante e pureza. E vai do versículo 8 ao versículo 14. Quase todas as Bíblias traz esse tipo de estudo, separado por assuntos específicos. Isso, para alguns, era acrescentar algo na palavra.
Tem algum problema para nós hoje? Isso aí tem algum problema? Existe alguma confusão para nós? Isso não existe confusão para nós mais. Mas no passado, para nós termos a Bíblia dessa forma, isso foi motivo de guerra, de separações, de brigas, de as pessoas saírem até no tapa. Eu cheguei aqui no Timbó já há 36 anos, e nos primeiros dias que eu estava aqui, eu participei, não tinha igreja batista, passei alguns anos na Assembleia de Deus. E nós participamos do protótipo na criação da Bíblia na linguagem de hoje. Veio uma equipe muito grande de Fortaleza, os que estavam traduzindo a Bíblia na linguagem de hoje, lá na Igreja Batista, ou na Igreja Presbiteriana, lá da Visconde do Rio Branco. Nós passamos mais de uma semana indo para lá, para esse congresso. Só que era uma celeuma muito grande, uma discussão acirrada. Mas homens que sabiam manusear as Escrituras, sabiam conversar, explicar, explanar. E outros que estavam vindo anotavam, e iam para réplica, tréplica, e era algo que um novo convertido como eu ficava, voando no tempo, observando, e dando razão a quem falava, e dava razão ao outro que falava, e eu era assim que ficava mudando de opinião constantemente. Digo, esse tem razão, mas quando o outro ia para a tréplica, eu digo, tem razão, agora é esse. E era assim, irmãos. Interessante que um dos tradutores diz que chegou a um ponto que ele não tinha uma palavra para colocar como tradução, porque ele não encontrou um sentido na frase. E ele disse que pegou um táxi e comentou com o motorista do táxi, e o motorista falou rapidinho, ele anotou, falou com tanta espontaneidade, ele anotou e foi lá e encaixou perfeitamente. Eu não me lembro qual foi o versículo, o texto, porque é uma diferença entre transliterar e traduzir. Transliterar é você pegar aquele texto na língua original e substituir pela palavra em português. Isso pode ser no alemão, no japonês ou no inglês. Você vai, o que é que significa essa palavra, isso e tal, aí você vai, se você for transliterar uma frase, talvez, na maioria das vezes, ela não vai formar o texto na sua língua. Então, você tem que procurar traduzir a mensagem que a pessoa quer dizer. Então, há uma pequena diferença. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje é muito comum, e é um termo que alguém usa já de forma pejorativa, e não é o caso aqui. Nosso caso é informar, ensinar, pregar para a edificação da igreja. Mas que algumas pessoas usam hoje de forma pejorativa é dizer que é a modinha de hoje. A modinha de hoje é alguns se acharem verdadeiros doutores da lei. Doutores da lei. E isso tem me incomodado. Ontem foi um dia que, por exemplo, eu não consegui dormir direito. De vez em quando acordava, não sei. Deus sabe se era o Espírito de Deus me acordando, para que eu pudesse interceder pelos irmãos e pela igreja, e pela preocupação que eu tenho tido esses dias com o rebanho, com o povo de Deus, e me achando até impotente, insuficiente, pecador, não merecedor de bênção, né? A questão pastoral é muito complexa, tanto é que o índice de pastores desistindo do ministério é uma coisa fora do comum. O índice de suicídio entre pastores missionários
é uma coisa absurda. Isso é o que está acontecendo hoje. O índice de policiais mortos se suicidando é muito maior do que os policiais que morrem em serviço. Sabiam disso? E isso tem me causado uma preocupação por me achar impotente e não está conseguindo alcançar o coração dos irmãos e da igreja. Aí eu digo, não sei se vai ser como pretexto essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, uma palavra bem simples, as 4 leis espirituais, uma coisa que todo novo convertido tem que saber, não é isso? Eu não quero aqui, é uma coisa que eu quero passar para os irmãos e que fique bem gravado no coração de cada um irmão. Eu não estou falando assim, não é, eu vou falar aqui, mas não é recriminando a quem faz. Não tenho nada contra, não é? Mas também não sou a favor. Dá para entender aí? Se não der, você vai entender. Quando a pessoa se apresenta, sou pentecostal, sou crente pentecostal de fogo. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja pentecostal, o pastor estava me convidando, aí um irmão, não tinha nem liberdade com ele, nem o conhecia. Se eu tivesse visto, eram umas 2, 3 vezes. E o irmão disse assim, não, o pastor aqui é o pastor Batista. Aí o irmão que estava com o pastor que me convidou disse assim, ele é só um foguinho, é só um vagalume. Acende e apaga. Eu fiquei assim meio constrangido, né? E também eu não encontrei aquela resposta, porque tem hora que a pessoa pega a gente na veia e a gente fica sem jeito. Fiquei desconcertado ali naquela conversa. Diz assim, eu não sou crente de poder, não sou o pastor de fogo. Tudo bem. Já tive informação aqui dos irmãos que um irmão, um visitante aqui da igreja, familiares dos irmãos, diga para o pastor ali é muito manso, parece um padre, mas se tu vê a vida do sujeito, só misericórdia de Deus, não é? Não vou para aquela igreja não, porque o pastor ali parece um padre. Congregou-se aqui um irmão com a gente, e o irmão, ele disse, pastor, eu gosto de levar a pancada, o senhor tem que dar pancada mesmo e tal, mas a vida do homem é só o bagaço. Inclusive foi para um retiro conosco, levou a namorada e foi cheio de recomendações com a mãe da namorada. E os irmãos viram lá. A baboseira do discurso dele não tinha nada a ver com a vida dele. Não é? Os irmãos sabem de quem eu estou falando. E graças a Deus não sei o nome do casal, e nem era um empresário, inclusive, né? Porque eu às vezes sou meio antiético. Eu fico até um pouco constrangido, irmãos, de falar num culto doutrinário aos domingos, porque o meu ministério é quase 100% aqui, ou 100% aqui. Nunca fui pastor em outra igreja. Pastoreei algumas igrejas de forma interina, como pastor interino, não como pastor titular, para ajudar as igrejas. Aí a modinha é o seguinte, se eu me apresentar, sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou renovado, eu sou fundamentalista. Tem um pastor que diz que eu sou fundamentalista e não abro isso. Então, e a moda agora, no atual, é dizer que é reformado. Então eu quero dizer aos irmãos que eu não sou reformado, renovado, não sou calvinista, não sou puritano, eu não sou luterano, eu sou um crente batista e um pastor batista. Só isso basta. Por favor, quem perguntar, sua igreja é reformada, é renovada? Aqui não é renovado, não é reformado, nós somos uma igreja batista. Só isso basta. Tá bom assim? Quando eu não for mais pastor daqui, aí você pode dizer, ou sei lá, outro pastor pode falar outra coisa. Mas, por enquanto, nós somos uma igreja batista. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos crescer como pessoas, como gente, como crentes e servos de Deus.
A primeira lei espiritual é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para você. Nós precisamos aprender como Deus ama, como Deus te ama. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é imenso, é tremendo. A Bíblia diz que Deus nos amou antes de nós termos o aceitado, quando nós ainda éramos pecadores. O plano maravilhoso de Deus para a vida de cada um de nós já existia antes de nós termos nascido. A grande verdade é que nós não escolhemos ir para Deus, é que Deus nos escolhe. Porque o amor de Deus é tremendo, maravilhoso. E o amor, irmãos, é a essência de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Deus é amor. Então nós precisamos aprender a amar. E o senhor sabe o que é que está implícito no amor? É o respeito, é a gratidão, é a consideração. Aí por isso que eu falo nos crentes da modinha de hoje, dos grandes doutores da lei, que às vezes só leram um livrinho aí e andam desrespeitando os irmãos, desrespeitando o pastor. Sabe, eu aconselhei aqui um irmão, ele não foi mal educado comigo, né? Nós conversamos, aconselhei, mas eu me encontrei com uma pessoa que ele conversou aí fora. Aí ele disse assim: não, eu ouvi do pastor, mas não vou atender ele não. Que tipo de respeito é esse? Que tipo de amor que essa pessoa tem para com o seu pastor? Quer dizer, aprendeu, é um doutor da lei agora. Então tem uns irmãos aqui, daqui da nossa igreja, famílias que saem daqui. Olha para o seu lado essas cadeiras vazias. Eu fico lá em casa contando, eu chego depois do culto e na segunda-feira eu fico contando quantas pessoas faltam no culto. Conto 30, 40 pessoas. E algumas delas não estão em canto nenhum, estão em casa e fazendo qualquer outra coisa, irmãos. Eu estou dizendo assim porque pode ser que tenha um dia que não dê mesmo, tem que estar no trabalho, estar fazendo alguma coisa e não dá mesmo. Mas isso é uma inserção muito grande. Uma vez no ano, cultuar a Deus em casa, para não vir para a igreja, não existe isso. Ah, vou ver como é aquela igreja ali, aí vai para a igreja, pai, encontrei uma igreja verdadeira. Ah, aquele é que é o pastor, sabe? Nós estávamos falando na escola dominical sobre o amor, e eu estava pensando, os irmãos vão roubar a minha mensagem hoje. Porque o amor, irmãos, não é só um sentimento. Era o sentimento e a decisão de amar. Aí amar como um lado romântico. Você ama a sua igreja, o seu pastor, até o momento que você acha que alguém está massageando o seu ego. Porque a gente vê uma frase muito legal que diz assim: antigamente, quando os pastores exortavam, disciplinavam a igreja, os irmãos se consertavam, reviam o seu pecado e se corrigia. Hoje, muda de igreja, vai mudar de igreja, aí vai ouvir algumas coisas por aí. Tem famílias que saíram daqui e estão procurando igreja, uma igreja perfeita, viraram verdadeiros doutores da lei. Sabe por quê? Eu vi uma frase de um sábio já essa semana, que eu acho correta, mas tudo tem o seu limite, que ele diz que o sábio, ele corrige em particular e elogia em público, né?
Mas parece que não tem funcionado. Parece que não tem funcionado isso. Porque eu tenho falado com alguns irmãos em particular, tenho elogiado em público, mas tem me tratado com indiferença, faltando com respeito. E não é só comigo não, irmãos, porque quando é só comigo, eu ainda engulo calado. Faltando com respeito com a liderança da igreja. Se achando com direito de faltar com respeito. Isso eu falo quase toda quinta-feira, aqui. Antigamente, nós aqui mesmo, algum de nós, fazíamos um esforço para estar aqui no culto de doutrina, para ouvir a doutrina, culto de oração. Hoje em dia, vinha do trabalho, não dava tempo nem passar em casa. Hoje em dia não tem mínimo esforço. Agora vai dizer que o renovado, o reformado, a moda, o que for da moda, está não sei aonde, não quer nem saber que hora vai chegar em casa. Vocês observaram que tem alguns irmãos aqui que assistem o culto? Assiste. Só falta enfiar a cabeça entre as pernas. Onde foi que eu estou ensinando isso? Eu estou ensinando isso? Isso é falta de respeito, falta de amor para com Deus. Falta de amor para com a igreja. Falta de consideração, sabe? Falta de compromisso com Deus. Eu acho que tem que ter um limite. Se a igreja é insuficiente para você, aqui é assim. Dificilmente nós iremos mudar. Dificilmente, porque aqui se prega a palavra, se ensina a palavra. O interessante é que eu tenho falado com isso sempre, e hoje eu recebi uma mensagem, agora à tarde, já perto de sair para cá, um texto, quem me enviou foi o coordenador do Seminário Teológico Batista do Ceará, de Renato Vargem, um expoente da teologia reformada. Mas, rapaz, interessantíssimo, só fala aquilo que eu falo na igreja. Jovens, ele fala de jovens, por isso que eu estou falando só jovem, mas não é só jovem não. Que se acha com direito de desrespeitar os seus pastores, afrontar pastores, aí cita o nome de pastores que têm um legado importantíssimo para o evangelho no Brasil, se achando com direito de corrigi-los, de exortá-los, de pedir explicação por que aquele sermão, pastor, sabe? Falta de amor. Irmãos, Deus é amor, e o que está implícito no amor é a gratidão. O que está implícito no amor? 1 Coríntios 13. Todo mundo sabe, na hora de ler a poesia, não é? Mas na hora de viver e respeitar, aí está longe. Aliás, eu vou aqui. Eu sei que eu numerei aqui na minha Bíblia. Eu só queria falar o que eu anotei aqui. Ah, já sei. Foi aqui que eu anotei. Bem aqui assim, está aqui. 1 Coríntios 13. O que está implícito no amor? O amor não faz mal ao próximo. Aí você faz mal ao seu pastor, à sua igreja, desrespeita os seus líderes. Isso não é fazer mal? O amor é sofredor, é benigno, não é inconveniente. Você sabe o que é ser benigno? É ser mais que bom. O amor não trata com leviandade, e é só o que estão fazendo. E são verdadeiros doutores da lei.
Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: mas sim, a fé que opera é pelo amor. O amor é o vínculo da paz. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Hebreus 13, 1 diz que permaneça o amor fraternal. 1 Pedro 4, 8 diz: tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. 1 João 4, 18 diz: no amor não há temor. O que está implícito no amor, irmão, é a vida do cristão. Então nós precisamos começar lá da base. Deus é amor e Ele ama. Ele te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. E o plano dele, o plano de Deus, eu tenho certeza que não está em você faltar com respeito com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, com a sua denominação, sabe? A segunda lei espiritual é: o homem é pecador e está separado de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 e o 6 e 23. Capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 6 e 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, irmãos, muitas vezes nós não temos consciência, ou então às vezes pecamos por falta de conhecimento. Nós também pecamos por ter conhecimento demais, ou achar que temos conhecimento demais. Eu vou até colocar no grupo da igreja o texto que o nosso deão, coordenador teológico do Seminário Batista, nos enviou. Aí peca porque conhece demais. Mas a pessoa se acha tão dono de si, dono da lei, que se acha com direito de ficar anotando aqui defeito da igreja. Você sabia, irmãos, que tem uma família que não vem para a igreja porque cantaram aqui uma canção que, segundo elas, era uma canção de pagão. Os irmãos não sabiam não, mas tem uma família que não vem mais para a igreja porque o Ministério de Louvor cantou uma canção que era uma canção que não falava de Deus, de pagão. Como é que é o negócio aí? Os doutores da lei. Tem uma canção muito bonita, que eu nunca mais vi cantar aqui. Eu vou cantar um pouquinho aqui para os irmãos verem. Que diz assim: a amizade não se compra com amação. A amizade fala simples como uma canção. E dá vontade de correr, pular, brincar, sorrir. Fazendo isso, descobre, sabe repartir. Não é? Não tem essa canção? Essa canção não fala de Deus. Fala de Deus essa canção? Não fala de Deus. É feia a canção? A canção é feia? Mas os doutores da lei acham que isso é coisa do diabo. Está tirando Cristo do centro. Sabe, os doutores da lei se acham com o direito de julgar e bater o martelo, desrespeitar o líder. Rapaz, isso é pecado, irmãos. Pecado. O homem é pecador. E destituído está da glória de Deus. Agora isso é só para novo convertido. Não aprendi isso e passou por cima, acabou. Agora eu quero saber sobre escatologia, amastiologia, soterologia. Agora eu quero ouvir sobre eclesiologia eclesiástica reformada. Para de baboseira, irmãos, para com isso. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Você sabe como a letra mata? Mata o seu amor pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu tio, pela sua família. Mata o respeito que você deveria ter. A letra mata nesse sentido. Mata a sua sensibilidade. Sabe você admirar a pessoa que te ganhou para Cristo? Aí você, principalmente aquele que foi evangelizado muito novo, estudou, cresceu, se formou. Aí aquele irmão está lá, o mesmo menino, só está de barba branca, cabelo branco, falando errado. Aí se acha com direito de desrespeitar, de não ser grato, de ver o legado que ele teve. Sabe, irmãos, eu sou muitos de nós já fizemos isso aqui, tirar irmão do inferno, não porque eu fosse tirar, mas Deus me usou. Irmãos na beira do inferno, não tenho mérito nenhum nisso, mas eu sou grato, irmãos. Já falei aqui algumas vezes, como foi que o meu irmão pregou o evangelho para mim, chorando, pedindo para eu não ir para o inferno. Eu é que tenho que ser grato a ele. Meu irmão é pastor da Assembleia de Deus, é um homem de Deus, já pregou aqui, um homem de Deus. Não interessa se é da Assembleia de Deus, se é reformado, se é renovado, eu tenho que respeitar e honrar os pastores, os diáconos, os líderes, os crentes sinceros, não importa a igreja que ele seja, eu tenho que respeitar e amá-los. Nada me dá o direito de pisar na cabeça dos outros. Mas você sabe por que acontece isso? É porque nós somos pecadores e nós não queremos olhar para o espelho. Terceira lei espiritual, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Só Jesus salva e só Jesus transforma. Você sabe qual é o alvo de Satanás? É afastar o homem do alvo, da cruz. Não interessa como. Um rapaz, ele pode apresentar uma mulher bonita, um verdadeiro avião, uma modelo, assim como aquela que pegou o Neymar aí, né? Pega. E para as meninas da mesma forma. Satanás destrói lares, oferecendo vantagens. Diz que é mexer com os homens, né? Para não mexer com as mulheres. Mulher, poder e dinheiro. Mulher, poder e dinheiro. O dinheiro pode comprar um certo poder e também mulher. Jesus transforma a mente do homem pecador, mas só vai transformar se você buscá-lo, se aproximar dele. Agora tem algumas pessoas que mudam de religião, mas tem algumas pessoas que se acham tão sábias nas escrituras sagradas, que se acham com direito de pisar na cabeça dos outros e achar que isso não é pecado. Irmãos, o diabo sabe ainda mais da Bíblia do que nós, do que eu e você, e nós tudo junto aqui. Você sabe como foi que ele tentou Jesus? Citando as escrituras sagradas. A palavra diz, a tua palavra diz que se tu se jogar daqui, teus anjos vai te socorrer. Aí Jesus obedeceu a Satanás. Aí a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Aí vem a doutrina, a coisa mais linda do mundo. Parece que descobriram foi a roda. Isso não é frase minha não, é de um pastor colega meu, sabe?
Parece que a carroça andava com roda quadrada, aí descobriram a roda, a velocidade aumentou. É a coisa mais nova do mundo. Jesus é a solução para o homem pecador. Só Jesus transforma a nossa vida. Além de salvar, dá um coração contrito, que respeite as pessoas, a sua casa, a sua igreja. Há 8 anos atrás começou esse movimento reformado. Conheci vários seminaristas, nenhum vingou. Brigaram com os pais, não fala com o pai. Graças a Deus, alguns já se reconciliaram com seus pais. Saíram de casa, porque o pai não pregava uma mensagem expositiva. Como se Hernando Dias Lopes e Nicodemos, que são referências nessa matéria, eles incentivassem isso. Ele não diz nada disso, irmãos. Você sabe o que é? Não se pode dar um estudo, ensinar a igreja sobre eleição, sobre salvação, sobre predestinação, se não for pela teologia sistemática. É ou não é, irmão seminarista? É ou não é? Eu não posso ensinar os irmãos sobre eleição, sobre predestinação, sobre salvação, que é o ponto-chave aí, se não for pela teologia sistemática. O que os homens dizem é que nós temos que expor a mensagem com sabedoria, uma mensagem temática bem exposta. Aí não, a mensagem tem que ser expositiva, senão ela não é cristocêntrica. A mensagem temática é o tema. Qual é o nosso tema do aniversário da igreja? Ensinando a mensagem do reino de Deus. Aí tem a divisa, Atos 28, 31. Aí o pregador vem expor o tema da mensagem. É só isso, irmãos. Mas expor com sabedoria. Sem usar o texto como pretexto para falar qualquer coisa. Ficar falando abobrinha. Massageando o ego dos irmãos. É expor a palavra na sua autenticidade. Aí a mensagem, você sabe nem o que é uma mensagem expositiva, não sabe nem o que é uma mensagem temática. Aí fica, sabe, leu parece que um livro, 2, aí quer corrigir todo mundo. Quantas pessoas têm faltado com respeito com os irmãos, rapaz? Quantos não se esforçam para estar aqui no culto de doutrina? Por quê? Porque vai me ouvir, se vier aqui vai me ouvir. Não estou convidando nenhum diácono, não, sou eu mesmo que estou falando. Se você vier, você vai me ouvir. Aí eu faço que nem o Zagalo, vai ter que me engolir. Eu vou ver no YouTube, não é? Vai lá. Aí tem um pastor conferencista, estava ouvindo, a igreja convidou, ficaram naquela expectativa de ouvi-lo. Aí ele falou o seguinte: irmãos, eu vou aqui, preguei, alguém achou ruim, achou bom, mas eu vou embora. Agora, se acontecer alguma coisa na casa de vocês, está aqui o pastor de vocês, esse aqui é que traz o alimento todo dia. É esse aqui que sofre com os irmãos, que ora por você, que vai na sua casa. Qualquer situação, vocês procuram ele. Ele aqui que é o pastor da igreja. Esse aqui é que vocês têm que ouvir e respeitá-lo. Atender, analisar o ensinamento dele. Quantas pessoas aqui já saíram comigo para o estádio, campo de futebol, para jogar mesmo, qualquer outro canto, vamos à praia, que eu incentivei um irmão a pecar ou alguém me levou a pecar? Eu acho que eu não fiz isso não. Eu estou dizendo que eu sou perfeito, posso até fazer, mas ainda não fiz, né? Mas se acha com direito de dizer: teu pastor precisa ler mais livro, teu pastor precisa ler mais livrezinho, e saiu daqui, porque ele não é reformado.
Antes de muitos aqui nascerem, existe um movimento muito forte em Fortaleza, a Prece Poderosa. Quem é do tempo que eu vi aqui a Prece Poderosa? Várias pessoas. A Prece Poderosa era uma febre. A Prece Poderosa era algo extraordinário, principalmente de manhã e às 6 horas da tarde. Bombou a Prece Poderosa. De certa forma, contribuiu para o crescimento do Evangelho, porque quando as pessoas se converteram, foram buscar a verdade. Mas hoje, quem ouviu falar da Prece Poderosa? Esse movimento? Acabou, irmãos. É moda. Os batistas, nós não somos reformados, nós não somos protestantes. A Igreja Batista, ela não é do movimento protestante, irmãos. Quem sabe a história dos batistas, nossa igreja nasceu no Calvário. Nossa igreja nasceu no Calvário. Nós não nascemos com o movimento protestante, não, irmãos. Muito pelo contrário, muitos batistas foram mortos, perseguidos pelos protestantes. Nós somos conservadores da palavra, zelosos. Nós somos desbravadores. Nós entramos com o Evangelho em todos os lugares do mundo. Mas sabe por quê, irmãos? Por amor ao Evangelho, pela palavra do Evangelho. Não é pelo grito, não. Fanatismo. Ser viuvinha de movimento teológico. Ou idolatrar conferencista. Sabe, tem crente que idolatra conferencista. Para com isso, meu irmão. Pare com isso. Esse é o meu conselho. Se você vai seguir ou não, o problema é seu. Eu falei aqui para o irmão há 20 anos atrás. Digo, olha, meu irmão, se tu não parar numa igreja para se congregar, tu nunca vai se firmar. Nunca vai se firmar na vida. Tu vai ser um crente desigrejado e sem compromisso. Vai ser um cidadão da terra, educado. Porque a igreja educa. A igreja faz com que a pessoa seja extrovertida, sabe conversar, discursar. Isso a igreja faz, ela regenera. Ela lhe apresenta uma comunidade de pessoas de bem. Ela influencia para o bem, mas a igreja não salva. Até hoje esse irmão continua do mesmo jeito. Encontrei um seminarista, colega meu, pastor, o senhor conhece fulano de tal? Eu disse o nome. Não vou dizer aqui o nome dele, não. Aí eu digo, conheço. Aí ele disse, já foi da sua igreja por 3 anos. Eu digo, ele foi por 3 anos ali, mas foi por 2 ali na Gileade, foi por 3 ali no Mormon, no Testemunho de Jeová, aí está não sei aonde. Tá... Não se firma não, irmãos. Não se no compromisso com Deus. É o pecado da religião. Aí nós vamos apontar o dedo para os outros, dizer que não somos religiosos, é bem ligeirinho. Aí diz assim, cuidado, que quando tu aponta o dedo para o teu irmão, tem 3 apontando para tu, mas não é que é verdade mesmo? Né? É assim. A quarta lei espiritual é que você precisa receber Jesus como único Salvador e Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, ele dá do direito o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas aí, a modinha diz assim, não é o homem que aceita Cristo não, é Jesus quem escolhe. Esse negócio de dizer que aceita Jesus, isso aí está tirando o poder da palavra. Que para com isso, meu irmão. A palavra diz categoricamente que nós temos que aceitar a mensagem de Cristo. Ou você aceita, se você não aceitar, você vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, querer entrar na presciência de Deus. Você sabe o que foi que um irmão disse aqui, que aconselhou outros irmãos? Nós estávamos conversando aqui sobre alguns jovens que se afastaram da igreja, e são muitos, e estão no mundo. Aí o irmão disse assim, não pede para nenhum desses aí não. Se forem eleitos, eles virão. Que diabo é isso? Tem na Bíblia isso aí, tem? Que não é para a gente pregar para as pessoas, demonstrar amor e carinho, seja quem for.
Isso não existe, irmãos. Agora lê o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Vamos ler aqui, vamos ler. Vamos ler aqui. Evangelho de João, capítulo 5. Se não for o 43, eu digo qual é, já. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, diz assim: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Quer dizer que Jesus está falando: eu vim em nome do Pai, e vocês não querem me aceitar. Agora vem qualquer aí, pregando qualquer coisa, esse vocês aceitam. É preciso aceitar a mensagem de Jesus, é o que Jesus está dizendo. Aí eu faço que nem outro pregador. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Certo ou errado, irmão? A Bíblia diz ou não diz? É preciso aceitar a mensagem de Cristo. Evangelho de João 3,16, o que está escrito é que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo 17 e 18 diz que aquele que não aceitar, não é porque vai ser condenado, não, já está condenado. Quer ver o versículos 17 e 18? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado, não vai ser não. É preciso aceitar a fé. A minha igreja não tem liturgia. A igreja que não tem liturgia, irmão, isso não existe. Toda igreja tem uma liturgia, porque senão não tem culto, tem uma programação de culto. E até aquelas que não têm liturgia se torna muito mais pragmático e ortodoxo do que nós. Porque assim, começa um culto, nós abrimos este culto, aí do outro domingo, do mesmo jeito. Vai cantar aqui o coral de senhora, vai cantar o coral dos jovens. Aí o primeiro pregador, o segundo pregador, outro domingo. Coral de senhora, coral dos jovens. Tudo a mesma coisa. Isso é liturgia, é programação. Se torna mais repetitivo. Irmãos, se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Jesus te salvou, leve uma vida de salvo. E o salvo respeita, trabalha pelo Evangelho, vive pelo Evangelho. O salvo tem amor pelas vidas, tem sede de se congregar. Olha as cadeiras vazias. Sabe por quê, irmão? Porque tanto importa. Não importa. Ninguém vai sentir minha falta. Eu vou ser mais um. Nós já temos recebido gente aqui. Pastor, cadê fulano de tal? Não, porque eu combinei de estar aqui e a pessoa não dá a mínima. Não está. Aí o outro não vem mais. Mas já recebeu Jesus como Salvador, aí sai, escutando o pregador ali. Quantas igrejas tu plantou? Quantas vidas tu se dedicou para ensinar as pessoas, ralar no chão? Quantas vezes tu foi injuriado no sol quente, no meio da rua? Quantas vezes tu foi ameaçado de morte? Quantas vezes? Olha o tempo que tu passou no sol quente, andando para chegar no lugar sem dormir. Mas para ficar no auditório com ar-condicionado, não é? Aí chegar em casa, afrontar os pais. Olha, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para ti. O homem é pecador e está separado de Deus. Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Você precisa receber Jesus para ser salvo. Agora,
O pastor falou das 4 leis espirituais e aproveitou para... Foi mesmo. Cresçamos, porque talvez de nós tudinho aqui, eu seja um principal. Eu falei aqui na quinta-feira, que Paulo falou que ele era o principal pecador, mas é porque eu não tinha nascido ainda, porque eu acho que eu ganho dele, e não mereço, mas pela grande misericórdia de Deus, Ele nos confia a sua palavra. Eu não tenho ministério nenhum, Deus que confia o ministério dele a cada um de nós, inclusive a mim. Que Deus nos abençoe. Amém?